tudo bem? Hoje nós iremos fazer um breve resumo do capítulo 8 do livro de Daniel. E nós usaremos o princípio dia-ano para a interpretação através do método historicista de interpretação de profecias apocalípticas. E através deste método também nós entendemos que a Bíblia interpreta a si mesma. Como um exemplo, quando ela menciona chifre, ela está falando de um tipo de poder. Da mesma forma, quando ela menciona besta ou animal, é uma forma de governo. Então nós falaremos agora a partir do verso 1 até o verso 8 do capítulo 8 do livro de Daniel. A segunda parte nós estudaremos no próximo vídeo. Como se trata de um resumo, eu vou explicar o contexto nessa primeira parte do capítulo 8 de Daniel. Mas lembre-se que está tudo retratado do verso 1 ao verso 8. Bom, Daniel menciona que ele estava na província de Elão, na beira do rio Ulai. E quando ele observa o rio Ulai, ele enxerga um animal com 2 chifres notáveis, um maior do que o outro. E quando ele observa aquele animal, ele está falando de um carneiro. E ao olhar para esse carneiro, ele observa que esse carneiro dá marradas para todos os lados. Isto é, querendo demonstrar que o seu poder atingia todos os lados. E o anjo explica depois para Daniel que se tratava de um império, de um reino. Essa besta, esse animal que tinha 2 chifres. E como chifre significa poder, este animal está retratando o Império Medo-Persa, porque os medos fizeram uma aliança com os persas, invadiram Babilônia e se tornaram uma potência absoluta no mundo. E quando ele menciona que um chifre era maior que o outro, isso explica por fato de que os persas sempre foram maiores e mais poderosos do que os medos, como nós podemos observar na história. Então essa aliança dos medos com os persas se configurou no Império Medo-Persa, retratado pelo carneiro que Daniel viu constando com 2 chifres, um maior do que o outro. Só que quando Daniel observa aquele carneiro, ele olha para um outro lado e percebe que vinha um bode numa velocidade onde Daniel nem enxergava o bode encostando no chão tão rápido que ele vinha. E quando o bode vem em direção ao carneiro, ele percebe que o bode tem apenas um chifre notável entre os olhos. Isto é, se chifre é poder, então se tratava de um governo de um único rei e muito poderoso. Ele diz que esse bode foi em direção ao carneiro e destruiu o carneiro. E ninguém podia conter esse bode, o bode era muito forte. E aí ele diz que esse chifre cresce e se quebra no auge da sua força. Quando nós paramos para refletir, nós temos um cenário onde existe o Império Medo-Persa, um grande império com 2 poderes, e aí vem um outro império com um poder muito forte e vem muito rápido, destrói os persas e esse poder cresce e fica mais poderoso e quebra. O anjo explica para Daniel que se tratava do Império Greco-Macedônico e o rei da Grécia. O fato mais interessante é que quando o chifre do bode quebra, isto é, o rei morre, nascem 4 chifres no lugar dele, mas não com a sua força. E isso se tratava de 4 reinos que viriam no lugar deste rei que morreu. Alexandre se tornou rei da Grécia e da Macedônia e, consequentemente, a partir de então, teve início um dos mais poderosos, rápidos e efêmeros processos de conquista. Alexandre partiu da Grécia, conquistando tudo o que fora até os persas. E após a morte de Alexandre, o Império Greco-Macedônico foi dividido entre seus 4 principais generais, o que fragilizou sua força, permitindo a posterior dominação dos romanos. E Alexandre, ele morre no auge da sua força, por volta dos 32 ou 33 anos de idade. A primeira parte do capítulo 8 de Daniel demonstra o Império Medo-Persa sendo destruído pelo Império de Alexandre o Grande. Ali demonstra também que após a morte de Alexandre, 4 outros reinos surgiriam no seu lugar. Exatamente como a Bíblia menciona, cumpriu-se na história por volta de 250 anos depois. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós percebemos a sua veracidade. Espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma bem rápida e sucinta a primeira parte do capítulo 8 do livro de Daniel. Fique com Deus. Tchau, tchau.